E o ouvinte Paulo, que é morador do bairro Anita Garibaldi, entrou em contato com a redação aqui do Jornal da Manhã para relatar sobre um vazamento na água, um vazamento de água, né, na rua Major Navarro Lins, em frente ao número 541. Segundo o Paulo, faz 3 semanas hoje que esse vazamento está lá. Várias pessoas já ligaram, né, para Águas de Joinville e até agora não tomaram nenhuma providência, segundo o nosso ouvinte. Ele conta, né, que na opinião dele é uma vergonha, pois todos pedem aí para que a população faça o uso consciente da água e evitar o desperdício. E aí, nós fomos atrás de uma posição da prefeitura, viu, Paulo? E a Companhia Águas de Joinville informa então que o reparo deste vazamento na rua Major Navarro Lins, em frente ao número 541, no bairro Anita Garibaldi, está na programação e estava na programação para ser realizado entre ontem, terça-feira, e hoje, quarta-feira. Portanto, no mais tardar hoje, né, a Águas de Joinville então vai solucionar este problema de vazamento na rua Major Navarro Lins, em frente ao número 541. Nós até agradecemos, né, a solicitação aí dessa pauta, né, essa sugestão de pauta do nosso ouvinte, e fica aqui aberto sempre o WhatsApp do jornalismo da Jovem Pan Joinville para que você possa mandar a sua demanda também. E devido, né, a muitas reclamações sobre este assunto, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a gestora de perdas e eficiência energética da Companhia Águas de Joinville, a Clarissa Campos de Sá. Clarissa, muito bom dia para você, é um prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes. Clarissa, essa queixa, né, que nós apresentamos aqui do ouvinte é um desafio diário para a Companhia Águas de Joinville. E aí eu te pergunto, né, para a gente começar o nosso bate-papo, o porquê de tanta demora, né, para consertar esse vazamento e também como é que vocês estão trabalhando para resolver essas pendências, né, o mais rápido possível. Bom, essa situação, né, dos vazamentos, Fernando, eles fazem parte de um problema maior, né, que são as perdas de água hoje, né, que a gente tem no sistema de abastecimento de água de Joinville, que é um desafio. A gestão está empenhada e nós temos um programa de redução de perdas, porque as perdas elas são de 2 tipos, né? As perdas reais e as perdas aparentes. As perdas aparentes são aquelas perdas que realmente acontecem, são os vazamentos, os extravasamentos de reservatório, e as perdas aparentes são aquilo que a gente chama de que a gente está aparentemente perdendo, ou seja, alguém está consumindo aquela água, não é um desperdício puramente. Então, para as perdas reais, a gente tem alguns problemas crônicos, porque a nossa rede é muito antiga. O material é inadequado hoje em dia, então a gente precisa fazer um processo de renovação dessa infraestrutura. Além disso, a gente tem uma pressão muito alta na rede. Por quê? A gente tem 2 estações de tratamento de água, a Itacubatão e a Itapiraí. E a Itacubatão, que abastece 75% da população, ela está lá no norte, e a água tem que chegar no sul. Então, ela tem que sair com uma pressão muito alta. Então, isso faz com que, aliado à idade mais avançada da rede, com a alta pressão, ocorram muitos vazamentos. Então, a gente está tentando atuar em várias frentes, renovando a infraestrutura, mudando metodologia, vão ser feitos uma série de investimentos. Recentemente, o nosso presidente esteve aqui, né, falando sobre algumas paradas estratégicas. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, para eu mexer na rede, eu preciso parar, às vezes, o abastecimento. Então, essas melhorias são justamente para trocar uma rede, instalar uma VRP, é uma válvula redutora de pressão, que daí atua na causa e não no efeito do problema. Certo. A gente reconhece a questão dos vazamentos. Talvez a população esteja estranhando, porque é uma realidade um pouco diferente do que a gente vinha vivendo, porque a gente estava conseguindo consertar com um tempo médio de conserto que a gente chama baixo. A gente está com problema com uma contratação específica. Segunda-feira começou uma nova empresa atuando já para fazer um mutirão para conserto de vazamentos. E o que a gente vai fazer de diferente para que isso não volte a acontecer? Antes a gente tinha uma empresa que fazia esse serviço. Agora nós vamos ter vários contratos para não depender mais de uma empresa. Porque assim, primeiro o Paulo, né? A gente agradece, né, a participação do Paulo. É muito importante que as pessoas comuniquem o vazamento. Joinville é gigante, né? Certo. Cada munícipe, cada morador pode ser um agente da Águas de Joinville comunicando, informando. Nós temos o 115, o 0800, o site e o WhatsApp. Todos esses canais a informação vai chegar para a gente. Então é muito importante a gente ter essa informação.
A gente faz um trabalho proativo também de pesquisa de vazamento, porque os vazamentos eles podem ser visíveis ou não visíveis. Os não visíveis, a gente faz uma varredura. É o geofone, que é o equipamento que a gente escuta a rede. Vocês podem ver, pela cidade, se andarem pela cidade, algumas marcações, né? Pode estar VNV, pode ter pé, que é no pé do cavalete. Essa é a nossa ação proativa. E a nossa ação reativa é quando o vazamento aflora. Então, é importante que essa informação chegue para a gente também. Mas a gente queria passar a mensagem para o Paulo e para o restante da população que a gente está empenhada, a gente sabe do problema, a gente reconhece e a gente está buscando alternativas para melhorar agora e para que não volte a acontecer essa situação. Clarice, eu vou aproveitar um pouquinho da tua resposta anterior ali para realmente pegar o gancho e continuar te fazendo a pergunta nessa linha. Havia um plano, né, de implantar distritos de medição aqui em Joinville e controle de novas tubulações. Como é que funciona isso na prática? Já está em prática isso? A gente vem fechando a cidade nesses distritos, né, Fernando, há algum tempo já, com uma equipe própria, porque a gente tem que fazer anéis. É como se eu pegasse a cidade toda e fosse dividindo em pequenas fatias para conseguir atuar e reduzir as perdas de forma mais assertiva. A grande virada aí de chave, a gente acredita que vai ser o contrato de performance. O que é o contrato de performance? Você faz uma contratação, uma licitação, mas você remunera não só pelo aquele escopo que você contratou, mas pelo resultado do serviço. Então, o contratante ele tem que fazer as ações, mas eu vou medir a eficiência dele e remunerar por isso. Da onde que veio isso? A gente foi para o mercado, ver o que as empresas de referência, como Sabesp, Sanepar, Sabesp São Paulo, Sanepar Paraná, estavam fazendo. E o contrato de performance tem sido uma prática e tem trazido excelentes resultados para as companhias. Então, a gente está fazendo um estudo para contratar esse contrato de performance para a Zona Sul. Dá mais ou menos 42% da população, de todas as ligações ativas, né? A gente vai entregar a Zona Sul para uma empresa e ela vai fazer essa setorização. Cada setor, ele tem entre 2.000 ou 2.500 ligações. Aí, ali eu fecho, instalo um macromedidor, instalo uma VRP e consigo cruzar o que entra de água pelo macromedidor e o que é consumido nos hidrômetros e ter ações mais efetivas. 7 horas e 28 minutos, não perca a sua hora, 7h28. E os vazamentos, né, são passivos, e o que se tornou aí um incômodo nos últimos anos para a Companhia Águas de Joinville e também um constante desafio para a companhia. E hoje, eu te pergunto, Clarissa, quanto isso representa, né, de água tratada, né, essa perda de água tratada e o que representa isso em litros diários, por exemplo? E a gente usa dois indicadores, né, Fernando? O 42%, que é mais fácil da população entender, né? 42% da água produzida ela é perdida. Desses 42%, cerca de 70% é em vazamentos, tá? Então, a gente tem uns 30% que a gente chama da perda aparente. A perda aparente a gente pode dividir entre a ineficiência na medição, que a gente diz no hidrômetro, porque o hidrômetro ele é um equipamento mecânico. Com o tempo, ele vai sofrendo desgaste e vai perdendo eficiência. Então, talvez na sua casa você esteja consumindo 10 metros cúbicos e a gente medindo 8. Então, essa perda aí é uma perda aparente. E tem as fraudes, que podem ser fraudes no hidrômetro, que a gente chama do gato, famoso gato, né? Então, essas correspondem a 30%. E os vazamentos mesmo a 70%. Qual que é o impacto financeiro desse vazamento, por exemplo, para a empresa? Em termos de reais? Isso, mais ou menos assim, só para a gente ter uma base do impacto financeiro. Olha, se essa informação precisa, assim, eu não vou saber te passar, mas além do prejuízo que a gente tem, a gente vai, se a gente continua perdendo, a gente tem que antecipar investimentos. Por exemplo, essa água que a gente perde, a gente pode estar abastecendo outras pessoas ou melhora aonde falta. Sim. Então, quando eu reduzo a perda, além de diminuir o meu prejuízo, eu postergo investimentos. Eu trabalho de uma forma melhor com o que eu tenho que investir. Não preciso dar prioridade a isso, por quê? Porque eu estou recuperando uma água que está sendo perdida e estou abastecendo essas pessoas. Certo. 7 horas 30 minutos, 7h30. E uma das reclamações, justamente, né, como já comentamos aqui, é a demora para resolver esses problemas. Em alguns casos, demoras, segundo, né, os nossos ouvintes, com relatos aí de 15, 20 dias. E
E eu queria te perguntar, Clarissa, como é que é feito o fluxo dessas reclamações através aí do telefone? Como é que é feito? Quando chega uma reclamação para vocês, como é que é protocolado? Tem um tempo estimado de conserto? Como funciona? O nosso tempo de conserto, segundo a resolução da agência de regulação, são 24 horas para o conserto. A partir do momento que chega a informação via a comunidade até os nossos funcionários e é registrada a ordem de serviço no sistema, ela vai para nosso Centro de Informação e Operações, o CIOP. Ele analisa essa OS, essa demanda, verifica se já tem o registro ou não, e vai um batedor na frente, que a gente chama, que é uma pessoa de moto, né, a comunidade já deve ter visto, e esse batedor, ele identifica o tamanho do problema, para entender se é por exemplo, se é um vazamento no cavalete, é uma equipe que vai. Ah, não, é um vazamento maior, é outra equipe com outros equipamentos. Aí o batedor, ele tira uma foto, ele faz esse registro e a OS de conserto vai para a empresa terceirizada para realizar o conserto. Depois da execução, são abertas as OS de pavimentação e o serviço é encerrado neste momento. Certo. Há muitas ligações irregulares, como você bem mesmo comentou ali, né? E isso acaba também contribuindo muito para as perdas. Como é que é feito esse trabalho de fiscalização, Clarissa? Nós passamos um período da pandemia sem atuar fortemente nessa questão das áreas das áreas irregulares ou das fraudes, porque a gente também não tinha uma resolução que não poderia ser cortada, né, o abastecimento de água, então a gente passou um período. Agora a gente está retomando esse trabalho, também é um contrato de performance, o contrato foi assinado na semana passada, a gente vai fazer uma prospecção, usando até um software de inteligência artificial, cruzando os dados, a gente está tentando trazer um pouco de inovação para a solução desse nosso problema. Então, vão ser feitas fiscalizações, até é importante falar, além das fiscalizações, a gente vai fazer um censo, Fernando, porque a gente tem, o nosso cadastro, ele está carente de algumas informações, então, a gente deve entrar com com a divulgação na mídia, mas vocês devem receber pessoas uniformizadas, né, a Serviço da Águas de Joinville fazendo um censo cadastral para atualizar o nosso cadastro. A partir daí, a gente deve fazer algumas fiscalizações e, fora isso, a gente tem um programa rotineiro de acompanhamento do consumo para gerar essa fiscalização com a equipe própria. Certo. 7h33, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Clarissa, eu vou te perguntar o seguinte: depois de feita, né, aquela obra a respeito aí dos vazamentos, a companhia faz todo esse reparo necessário, tanto em calçada como em pavimentação. Muito ouvinte, né, acaba ligando para cá e reclamando também dessa questão. A Águas de Joinville veio aqui, fez o reparo, só que deixou o buraco lá, e aí faz 3, 4 semanas e nada. Como é que funciona? Tem uma escala, tem uma proporção para fazer esse serviço novamente? Como é que funciona isso? Esse problema da pavimentação em Joinville, ele é um pouco mais crítico por causa da qualidade do solo, né? Como que a gente tem que agir, tem a questão da base, a questão do pavimento. Essa situação que nós estamos vivendo agora também é reflexo um pouco desse contrato que eu falei dos vazamentos, mas a gente buscou uma solução. Começou dia 2 de maio, um contrato emergencial para resolver todas as pendências. Vão ser 500 serviços de asfalto e mais 200 serviços de poliedro, que devem ser executados em 40 dias, para também zerar esta pendência. Certo. Das pavimentações, porque é uma dor, né? Uhum. Tem muitas obras acontecendo, vamos fazer outras obras além de água e esgoto também. A prefeitura também está fazendo obras de drenagem, obras importantes para o desenvolvimento da cidade, então vai ser uma constante a gente andar nas ruas e ver alguma cicatriz, alguma coisa que foi deixada da obra. A gente pretende agilizar essa repavimentação com qualidade também, né, para que diminua ou minimize o transtorno para a comunidade. Clarissa, gostaria muito de te agradecer, né, pela presença aqui no Jornal da Manhã, te desejar muito sucesso, e as portas, claro, do Jornal da Manhã estão sempre abertas aí para qualquer tipo de discussão referente a interesses da comunidade. Muito obrigado.
A gente agradece a oportunidade, esse é um assunto que desperta bastante interesse. A gente queria ressaltar para a comunidade que a companhia tem muita consciência de que é um problema e que nós estamos buscando soluções, soluções inovadoras, soluções mais robustas, que realmente precisam de um investimento maior. Estamos buscando investimentos em bancos até internacionais, na Agência Francesa de Desenvolvimento, no BID. Essa semana até temos como uma missão do BID aí, para conseguir um apoio para investir, porque assim, ó, Fernando, nas perdas, a gente tem algumas máximas, tá? É como se fosse uma esponja. Você tem que manter a esponja apertada, você tem que fazer o dia a dia. Mas para você apertar mais ela, agora a gente precisa de um investimento maior. A parte mais fácil que a gente fala, as ações que têm um custo menor, a gente já fez. Agora a gente precisa de investimentos grandes. Então a gente precisa da colaboração não, da compreensão, né? Isso, da comunidade também, com o transtorno que as obras vão causar, mas a gente vai colher esses frutos, a gente vai trazer a companhia e Joinville como uma referência aí, nessa gestão das perdas de água. Conversamos com a gestora de perdas e eficiência energética da companhia Águas de Joinville, a Clarissa Campos de Sá.